Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Amanda Sussi e a aula de hoje será sobre probabilidade. Vamos iniciar por probabilidade simples. Probabilidade é o estudo das chances de cada resultado de um experimento aleatório, tá? O que é experimento aleatório? É repetir inúmeras vezes uma situação com a mesma condição, obtendo resultados diferentes. Ou seja, preparar o ambiente ou ter chances do evento acontecer da mesma forma, sem alterações na forma com que ele acontece, porém tendo resultados diferentes, resultados aleatórios, tá? Então esse é o experimento. Cada resultado obtido é chamado de ponto amostral. Então, para cada resultado obtido no experimento aleatório, nós chamamos de ponto amostral, é um ponto da amostra, tudo bem? Chances na probabilidade são calculadas pela divisão, prestem atenção, é a divisão entre o número de eventos e o espaço amostral, tá bom? Então é feita uma divisão do número de eventos com o número do espaço amostral, é a chance do evento acontecer, do evento ocorrer, da probabilidade, tá? Então vocês vão ver bastante essa palavra chances, tá? E espaço amostral? Já que a chance é calculada pelo evento dividido pelo espaço amostral, o que é o espaço amostral? O espaço amostral, normalmente ele é representado pela letra N, né, de número, e o símbolo ômega, né, que é uma letra grega, que está entre parênteses ali no exemplo para vocês. O espaço amostral é o conjunto formado por todos os resultados possíveis do experimento aleatório. Então, todos os resultados que são possíveis quando você for fazer um evento na probabilidade, esse é o espaço amostral, é o espaço que mostra tudo para vocês, tudo bem? E o que seria o evento? Também ele é representado pela letra N de número e entre parênteses a letra E maiúscula, que significa o evento. O que é o evento? É qualquer subconjunto de um espaço amostral. Ele pode conter nenhum elemento, conjunto vazio, que nós chamamos, ou ele pode ter todos os elementos, que é o próprio espaço amostral. Então, vamos pensar assim, que o espaço amostral é todas as chances daquele evento ocorrer, todas as possibilidades que aquele evento acontece. O evento são pequenas porções, são subconjuntos, que ele pode ser zero, pode ser que não tenha chances nenhuma daquele evento ocorrer, como ele pode ter 2, 3, 4 e assim por diante, até chegar na mesma quantia do espaço amostral, que significa que ele tem totalmente chance de ocorrer, ok? Então vamos para o primeiro exemplo. Pegando aqui um exemplo de uma moeda, a chance, tá? No enunciado pode aparecer assim, a chance de obter o resultado ou a probabilidade do evento da probabilidade obter como resultado. Então, qual que é a probabilidade do evento de obter o resultado cara? Tudo bem? Pode ser representado por. Então, vamos pensar assim, que na probabilidade, nós vamos ter três formas de representar a probabilidade. A primeira forma é uma fração. Então, qual que é a probabilidade, qual que é a chance de quando eu lançar uma moeda, ter o resultado cara, tá? Então, se eu pensar na fração, o que eu tenho que pensar? Eu tenho essa fórmula, tá? Que é a fórmula básica da probabilidade simples, tá? A composta tem um pouquinho mais de elementos, mas na simples a gente vai pensar nessa, que é o número de evento dividido pelo número do espaço amostral, correto? Foi o que eu já tinha falado. Então, o que é o meu espaço amostral? Ou seja, numa moeda, quais são todas as chances do evento ocorrer? São 2, porque se eu jogo uma moeda, ou vai cair cara, ou vai cair coroa. Então, todas as chances que eu tenho nesse evento de lançar uma moeda é 2. Então, por isso que 2 está na parte de baixo, porque a parte de baixo é o espaço amostral. Agora, eu quero saber, nesse lançamento, a chance de cair cara. Se numa moeda eu só tenho cara e coroa, então eu só tenho uma possibilidade. Eu só tenho uma única possibilidade de um evento. Eu só tenho um evento, certo? Que é cara, porque o outro evento é coroa. Tudo bem? Isso com uma moeda. Então, por isso que na parte de cima da fração vai estar 1. Então, uma maneira de eu representar a probabilidade da chance de ter um resultado cara quando eu lanço uma única moeda é 1 sobre 2. É
uma cara para dois eventos, para duas possibilidades. É um evento entre duas possibilidades, ok? Outra maneira que eu posso representar a probabilidade é através dos números reais, entre 0 e 1. Quanto mais próximo do zero, ou se chegar em zero, é porque não tem possibilidade do evento ocorrer. E quanto mais próximo do 1 ou até chegar no 1, vai aumentando as chances do evento ocorrer, até ser certeza que o evento ocorre, tá? Então, o 0 é que o evento não ocorre, o 1 é que o evento ocorre. E aí, com mais próximo do 0, menos chances de ocorrer, mais próximo do 1, mais chances de ocorrer, ok? E aí, nada mais é que entender a mesma ideia da fração, saber qual que é essa quantidade do espaço amostral, saber qual que é essa quantidade do número de eventos, e fazer essa divisão. Então, no caso, vou precisar algumas vezes passar pela fração e fazer essa divisão. Então, 1 dividido por 2 é 0,5. Então, as chances de eu conseguir um resultado, eu posso representar como 0,5. Ou seja, tá ali na metade, né, do problema. Tudo bem? Então, pode ser que no enunciado, nas alternativas, tenham várias alternativas escrita na forma de fração, escrita na forma decimal, e aí você tem que saber analisar qual que é a alternativa certa, porque às vezes eles colocam pegadinhas nessa, tá? E a terceira e última forma de eu representar é através da porcentagem, né? Que nada mais é que também uma fração com denominador 100, tudo bem? Então, se eu pegar ali, continuando a pensar na mesma fração de 1 sobre 2, nessa mesma ideia, eu não posso fugir dessa ideia, eu tenho que entender essa ideia da fração para poder fazer as outras representações. Se eu não entendo a ideia da fração, eu não vou conseguir fazer as outras representações de uma maneira tão eficiente, correto? E 1 sobre 2, eu divido 1 por 2 dá 0,5. Se eu multiplicar 0,5 por 100, eu tenho 50. Como eu multipliquei por 100, 50%, tá? Ali eu coloquei 0,5 vezes 100 é igual a 50%. A mesma coisa dá para fazer com a fração, caso vocês não tenham o número decimal ou não queira fazer um cálculo com o número decimal, não queira fazer essa divisão, né? 1 sobre 2, eu multiplico por 50 em cima e embaixo, tá? Por que eu multipliquei por 50? Porque eu preciso achar um número que o denominador da fração, ou seja, o que é o denominador? O número que está ali embaixo, que é o número 2. Eu preciso que aquele número 2 se transforme em 100. Que número multiplicado por 2 dá 100? 50, tá? Se eu multiplicar 2 vezes 50, dá 100. Então, como eu preciso usar o número 50 na parte de baixo para multiplicar e dar 100, para eu achar uma fração equivalente, eu preciso multiplicar o numerador também pelo mesmo número. Eu não posso, para encontrar uma fração equivalente, não posso multiplicar um número embaixo e um outro número em cima. Eu preciso achar a concordância entre eles e multiplicar pelo mesmo número. Então, por isso que eu multipliquei por 50 nos dois casos. E 50 por... Por isso que eu multipliquei 50 nos dois casos. Então, 1 vezes 50 dá 50 e 2 vezes 50 dá 100. Agora eu tenho uma fração com denominador 100. Se eu tenho uma fração de denominador 100, eu posso simplesmente repetir o número do numerador e colocar o símbolo da porcentagem no lado, ok? Para o segundo exemplo, vamos usar o dado, vamos ampliar o nosso espaço amostral. As chances e a probabilidade de um evento ocorrer e obter como resultado um número menor que 3. Então, pessoal, o que vocês precisam entender é que na probabilidade, uma palavrinha, uma vírgula, faz totalmente a diferença no resultado e no cálculo que vocês vão fazer. Então, tem que prestar muita atenção em todos os enunciados que vocês estão lendo, principalmente porque eles adoram fazer pegadinha com esses enunciados de probabilidade, tudo bem? Então, é um resultado que o número menor que 3, não pode ser 3. Tem que ser menor que 3, não tá menor e igual a 3, tá menor. Então, o 3 não conta, ok? Então, vamos pensar como representar pela fração. Pela fração usando espaço, número de eventos dividido pelo número do espaço amostral. No dado,
o dado. Se eu jogar um dado, quantos lados tem o dado? Quantos números eu posso ter no dado quando eu lançar? 6, certo? O dado tem 6 lados, tem 6 números de 1 a 6, né? Então, as probabilidades totais de eu lançar um dado e cair em número diferente são 6 possibilidades. Então, meu espaço amostral é o número 6. Então, esse é o todo, tá bom? Agora, ele quer saber qual que é a chance de cair um número menor que 3. Já falei para vocês que não pode ser o 3, porque ele quer um número menor que 3. Então, eu só tenho o 2 e o 1. Ou seja, eu tenho só 2 chances, só 2 eventos que eu posso tirar nesse lançamento, né? Que é o 2 que eu vou pôr ali. Então, a probabilidade, a chance de ocorrer um número menor que 3 no lançamento de um dado é 2 sobre 6. Que eu também posso simplificar aquela fração? Posso, porque os dois são pares. Então, eu posso ter uma divisão em cima e embaixo pelo número 2 e ter a fração 1/3, ok? Também posso colocar como forma equivalente, que é o correto. Eu não coloquei aqui só para vocês pegarem o que é o espaço amostral e o que é o número de eventos, tá? Mas na hora do resultado de uma prova, o correto é estar como 1/3, ok? Um número real, né? Entre 0 e 1. Eu vou pegar essa fração, nessa mesma ideia, e fazer a divisão. 2 dividido por 6 dá 0,33333 dá uma dízima periódica, tá? E aí eu não preciso ficar repetindo todos, eu coloco 2 ou 3 números repetindo e coloco reticências que a gente já entende. Outra maneira que também a gente pode representar a dízima periódica, não sei se vocês sabem, mas ali no caso eu poderia pôr 0,3 e um tracinho em cima do 3. Também me indica que é uma dízima periódica, que aquele número 3 está sendo repetido várias vezes. Se fosse o número 32, por exemplo, 32, 32, 32, aí estaria um tracinho em cima do 3 e em cima do 2. E na representação da porcentagem, também pegaria 2 sobre 6, dividiria, no caso, né? E teria 33,3333%, tá? Em alguns casos a gente acaba arredondando quando dá dízima periódica numa fração. Então, normalmente a gente colocaria ali só 33 ou 34, já dependendo de qual for o número após a vírgula, tudo bem? E também pode ser usada a mesma ideia de um número multiplicado por 6 que dê 100, tá bom? Nesse caso vai ser um pouco mais difícil. Eu acho que é mais fácil, em alguns casos que você já tem o número decimal, que é o número ali com as vírgulas, você só multiplicar por 100 e andar as casinhas. Terceiro exemplo, né? Para ficar bem fixo na cabeça de vocês, gente. Pegando novamente a ideia do dado, porém aqui no enunciado ele está perguntando o quê? Qual é a chance de não obter o número 1 como resultado de um lançamento? Agora, dos lançamentos, ele não quer que o número 1 saia, tá? Então, como que eu faço essa ideia de enunciado? Se eu pôr pela fração, eu tenho o número 1 sobre 6, certo? Que eu não quero que ele saia. Se eu quiser que o número 1 saia, eu tenho 1 sobre 6. A chance do número 1 sair é 1 entre 6, tudo bem? Agora, qual que é o total que eu tenho de chances? 6 sobre 6. Então, toda vez que eu quero não tirar aquele número, eu tenho que saber qual que é a chance de eu tirar ele. Tá, então a chance de eu tirar aquele número é 1 sobre 6. Qual que é o total do meu evento? Ou seja, o número total de elementos, que é o número 6, sobre o mesmo evento. E aí eu vou subtrair desse total essa única chance de sair aquele evento que eu não quero. Então, a chance de eu não obter o número 1 como resultado é 5 sobre 6, tá? Em alguns casos, como aqui no caso do dado, é fácil da gente entender esse raciocínio, porque se eu tenho 6 números, eu não quero usar o número 1, então eu tenho 5 possibilidades de número, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, entre 6 chances, certo? Porém, eu preciso que vocês entendam essa ideia, esse raciocínio que quantas possibilidades eu tenho de tirar aquele valor? E aí eu subtraio do montante total, tá? Que aí nesse caso sempre vai ser repetido o número do denominador em cima e embaixo, tá? Porque vai ter algumas situações de enunciado de perguntas que não vai ficar tão claro para você, né? Essa ideia ou esse raciocínio, ainda mais quando for números muito grandes.
né? E então é preciso que vocês tenham esse raciocínio, tudo bem? Se eu for representar ele pelo número real, é só dividir a fração 5. 1 sobre 6 eu divido, vai dar 0,16666. E aí eu subtraio do número 1. Por quê? Lembra que eu falei que quando falamos de número real, o 1 é a chance total do evento acontecer? Então eu vou colocar o número 1 e subtrair do decimal que seria a possibilidade daquele evento ocorrer. E aí 1 menos 0,16666 vai dar 0,83333 e assim por diante. E na porcentagem, a mesma coisa. A chance de ocorrer o número 1, de sair o número 1, é 16,6%. Eu tiro de 100%, então 100% menos 16,6% vai dar 83,333 e assim por diante. Tudo bem? Bom, gente, esse eu acho que pode ser que tenha dado alguma confusão na cabecinha de vocês. Se ficou alguma dúvida, realmente deixa nos comentários, que aí eu tento gravar um outro vídeo explicando um pouquinho melhor só sobre esse, pra não ficar tão longo o vídeo de hoje, tudo bem? Bom, por hoje é só, espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, realmente deixem aqui nos comentários, e para que eu possa estar ajudando vocês nos próximos vídeos, tá bom? E até a próxima, bons estudos!